E aí, meus queridos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula, galera! A nossa aula 2.1, vamos fazer uma aula introdutória sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. Ó, satisfação termos aqui, ó, cada um de vocês, cada estudante que representa aí, ó, o nosso estado de Rondônia. Muito obrigado por estar aqui assistindo a nossa aula, e galerinha, para começar, quero mandar um abraço para todo mundo, principalmente o pessoal lá de São Francisco do Guaporé, o povo que está aqui no meu coração. Galera, sem muitas delongas, vamos lá para a nossa aula? Meu diretor, joga na tela aí. Olha aí, ó, aula 2.1. Na aula 2.1, meus queridos, olha aí, ó, vamos falar sobre a primeira e segunda lei mendeliana. Dentro da primeira lei mendeliana, vamos falar uma introdução, característica do processo experimental e qual é o objetivo dessa lei. Assim que finalizarmos, compreendermos o objetivo, vamos para a segunda lei de Mendel, que é denominada como de hibridismo. Claro, vamos começar com uma introdução, explicar o que é, por quê, como, quais as características do experimento e o objetivo dessa lei. Então, olha aí, ó. Introdução à First Line Mendel, a primeira lei mendeliana. E na primeira lei mendeliana, olha aí, galera. A comprovação da hipótese de dominância e recessividade, aqui, ó. Dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou, mais tarde, à formulação da sua primeira lei. Meu diretor, back para mim. Galerinha, vamos aqui. Primeiro, já que nós estamos falando de lei, temos que relembrar, recordar. Qual é a diferença, professor, entre lei, hipótese, teoria? Lembra? É muito importante a gente ter esse conceito na mente. Então, no nosso próximo slide, nós vamos aqui explicar, esclarecer a vocês qual é a importância da palavra lei. Qual é a importância de uma palavra hipótese? Isso tem que ter bem claro na nossa cabeça. Tudo bem? Meu diretor, na tela. Olha aí, galerinha. Vamos entender essa figura aí. Muito importante aqui, ó. Professor, nós temos lei, temos teoria, nós temos a hipótese. Então, primeiro, vamos ver a diferença de lei e teoria. São conceitos totalmente independentes e também diferentes. Olha só, quando uma teoria é comprovada, ela se torna lei. Então aqui, ó, eu vou logo marcar aqui, ó. Quando uma teoria é comprovada, ela se torna lei. Então, em escala de importância, em escala de determinismo, a lei, ela se sobrepõe a uma teoria. Exemplo, uma lei é uma descrição de um fenômeno observável através de uma expressão matemática. Olha aí, a lei, meus queridos, ela pode ser explicada, ela pode ser elucidada, ela pode ser prevista através do uso da ferramenta que é a matemática. Já a teoria é um marco de um trabalho que explica um fenômeno com provas e evidências. Uma coisa é você ter provas, evidências, mas prova e evidência não são fatos,
Fato é uma coisa, evidências e provas são outras. Olha só, lei da gravidade, a lei da gravitação universal e tem a teoria geral da relatividade. Uma lei nos diz como algo ocorre. Já uma teoria nos diz por quê. Opa, vamos trocar de cor aqui. Por que algo ocorre? Então, aqui, nesse quadrinho, a lei nos explica, esclarece como. Já nesse aqui, ó, nos explica que a teoria, por que aquilo ocorre. Então, teoria e lei são totalmente diferentes. Uma lei não é uma teoria 100% comprovada. Já a lei, ela é comprovada matematicamente. A lei e a teoria são dois conceitos distintos, fundamentados em evidências e parte do conhecimento científico. Porque a teoria, dependendo do... Para mim, meu diretor, a teoria, dependendo de novas evidências, ela pode alterar no sentido que são informações que naquele determinado período de tempo e espaço não se tinha. Com a evolução de equipamentos, com a evolução da informação, da tecnologia da informação, uma teoria é agregada a ela informações que vão dar uma nova percepção sobre algo, até se tornar lei. Na lei, pessoal, você prevê, na lei tem uma equação, e quando sai daquela equação, você tem uma previsão do que é esperado sobre aquele acontecimento e uma previsão do que é observado daquele experimento. O que isso quer dizer com isso? Na primeira lei de Mendel tem uma equação matemática. Então, eu espero, dentro daquela equação matemática, um determinado evento. Que nós vamos falar lá, que evento é esse? Se esse evento bater, quando eu olho para a população, está em equilíbrio evolutivo, na genética. Se não estiver, algum fator externo está influenciando. Vamos então entender essa primeira lei? Na tela, meu diretor. Então aqui, pessoal, primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre o quê? Dose simples. E é isso, professor? Pelo amor de Deus, me explica aí. Lembra, pessoal? Na primeira lei mendeliana, professor, ele usava o quê? Vamos lá. Ele usava sementes. Eu vou colocar aqui, eu já vou colocar aqui tudo. Pronto, é isso aí. Pronto. Vou ficar aqui, ó. Manda, meu diretor, para mim. Meus queridos, olha só isso aqui. Lembra, na primeira aula nós explicamos como se deu essa evolução, esse processo. Na primeira lei mendeliana, Mendel conseguiu os seus puros. Então ele trabalhou com ervilhas. Nós temos que lembrar a nossa primeira aula. Trabalhou com ervilha porque dava uma quantidade rápida de descendentes. E ele conseguiu os puros. Significa o quê, professor? Que toda vez que Mendel cruzava amarela com amarela, só dava amarela. E toda vez que ele cruzava verde com verde, só dava verde. Então esse P aqui é puro. Então nós temos macho e aqui nós temos fêmea, um pé. Essa ervilha,
ela está representando, né, indivíduos, um pé, uma árvore lá, né, um arbusto. Uma ervilha não é bem uma árvore, né? Mas vamos lá. Olha só, puro. E aí, quando tem gametas, o que são os gametas? Lembram lá na nossa primeira aula? Os gametas, quando o pólen do androceu entra em contato com o gineceu, então eu tenho a participação da metade da característica masculina com a metade da característica feminina. E quando ele cruzava, o que acontecia, professor? Aquele pé dava vagens. Aí quando abre as vagens, geração F1, 100% de quê? Cor amarela. Então, toda vez que ele cruza amarelo com verde, puros, a primeira geração dá 100% de uma das duas características. A característica é qual? Cor. Só que dentro de cor, nós temos variedades. A cor é o quê? O caráter verde e o caráter amarelo. Quando eu cruzo verde com amarelo, primeira geração, 100% amarelo. Então, o que a gente observa? A gente observa, ó, matematicamente, você observa que a cor verde é suprimida. Só que quando eu faço autofecundação, o que é autofecundação, professor? É quando eu pego descendentes amarelos desta geração e cruzo entre eles. O que acontece, professor? Eu tenho uma proporção maior de caráter amarelo e uma proporção menor de caráter verde. Lembra quando o tio pegou e falou assim para vocês que uma lei era explicada matematicamente? Então, toda vez que se cruza puros, uma característica se sobrepõe a ela na primeira geração em 100%. Isso é o esperado, matematicamente. E quando eu olho para a população, eu observo o que é esperado. E toda vez que eu olho para a população, exemplo, meus queridos, vamos lá, uma característica, olhos azuis, olhos claros, cada um de vocês, imaginem aí, olho claro que você quiser, mas vamos padronizar, ou verde ou azul, vamos pegar esses dois. Então, se você cruza homem de olho azul com mulher de olho azul, 100% vai sair azul, porque eles são puros. Tem que pegar a teoria do puro, trabalhar somente com características aonde o P parental de puro. Então, se você tem olhos verdes com os olhos verdes, 100% olhos verdes. Agora, professor, se eu pego uma pessoa de olho escuro, pura, e de olho claro, puro, quando eu cruzo, 100% dá olho escuro. E quando eu cruzo essa geração entre elas, eu vou ter uma maior proporção de olho escuro e uma menor de olho claro. Com isso, toda vez que eu faço esse cálculo e olho para a população, dá match. Vamos falar assim. Eu consigo observar na população o que eu verifiquei nos cálculos matemáticos. Então, o esperado bate com o que acontece. Esse é a lei mendeliana. Toda vez que você cruza indivíduos puros para uma mesma característica, o caráter cor, aí os fenótipos, o é cor clara e uma cor escura, olhos claros e olhos escuros. Sempre um vai se sobrepor ao outro na primeira geração. Aqui. E na segunda geração, a cor escura prevalece em maior proporção do que a cor clara. Esse é um experimento quando a gente remete para nós. Professor, destro
né? Pessoa destra e pessoa canhota também é geneticamente observada. Então, nós temos características, quando a gente trabalha com uma característica, nós chamamos isso de monohibridismo. Aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos ver isso, então. Pode aumentar. Olha só. Como é que faz isso observando os gametas? Aí, ó, eu tenho, tá vendo esse V? E tá vendo esse aqui? Eu tenho um V maiúsculo. Por que eu coloquei amarelo V maiúsculo? Porque, ó, ele apareceu em maior proporção. E quem são essas letras? Eu uso a letra da cor ou do fenótipo que se expressou em menor proporção. Então, olha aqui, ó. Esse se expressou em menor proporção. Então, eu uso a letra V para quem se expressa em menor proporção, contando F1 e F2. Menor proporção é quem? É o verde. Então, eu uso o verde para representar o quê? As características genéticas, o fenótipo, o gene, o alelo. Porque do alelo está dentro do gene, mas isso a gente vai ver depois. Então, como o V de verde se expressa em menor proporção, eu uso ele tanto para o amarelo quanto para o verde. Então eu coloco como assim, professor? Eu coloco assim, ó. V maiúsculo, vamos botar em preto? Vamos. Eu coloco V maiúsculo, V minúsculo. Por que o V? Porque o V é a primeira letra do fenótipo que se expressa em menor proporção. Mas por que um está maior e o outro está menor? Porque o V maior está no amarelo que se expressa em maior proporção. Então, a letra maiúscula representa o que se expressa em maior proporção. E a letra minúscula? O que se expressa em menor proporção. E isso são os alelos. Olha aí, ó. V maiúsculo do homem, V minúsculo da mulher. Quando o homem ejacula, é 50% espermatozoide com alelo para amarelo e 50% com outro alelo para amarelo. É 50. Como assim, professor? Se o homem ejacular, vamos imaginar que tenha 100 espermatozoides. 50 é alelo maiúsculo e os outros 50, alelo maiúsculo. E a mulher? A mulher, para mim, meu diretor, back. Isso. A mulher, todo mês, eu já estou transpondo do vegetal para nós. A mulher, todo mês, ela ovula do lado esquerdo, no ovário, e no outro mês, ela ovula do lado direito. Então, vamos supor que nesse mês, ela ovulou do lado esquerdo. Então, tem um óvulo V minúsculo para a característica verde. Se ela fosse uma ervilha. E no outro mês, V minúsculo para a característica verde, que é para o direito. Então, a mulher, ela ovula. Lá no óvulo, eu estou falando de cor. Então, se as mulheres fossem verde, um alelo está no óvulo, que é metade. Né? A célula germinativa, vocês viram isso lá no segundo ano. Meiose, mitose, metade. Então, só lembrando, professor, oi, esses são os alelos da característica amarela e verde. Por que o V está maiúsculo? Porque a cor amarela se expressa em maior proporção. Por que o V está minúsculo? Porque a cor verde se expressa em menor proporção e amarelo em maior. Por que V? Porque o fenótipo verde se pega a letra dele, porque ele é o que é suprimido na primeira geração. Tem que lembrar disso. Aumenta a tela, meu diretor. E aí, ó, primeira geração, F1.
Quando o espermatozoide, ó, olha lá, pá, 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 aqui, ó, tá preto? Aqui. Esse espermatozoide fecundou esse fecundou esse. Mas também pode acontecer desse fecundar esse, desse fecundar esse. Então eu tenho, pessoal, 25% e 25%. Se eu somar, dá quanto aqui? 100%. Mas 100% de quê? Tem que lembrar. Amarelo. Amarelo, professor? Sim, meu querido, olha aí, ó. Amarelo. Por quê? Porque esses indivíduos são o quê? Heterozigoto. Então, professor, para mim, meu diretor. Professor, quer dizer que quando esses alelos estão, o que a gente chama heterozigose, um só fenótipo prevalece em 100%. Por isso que toda vez que se cruza características, vamos lá, cor de olhos, e uma pessoa tem olhos puro, e uma pessoa tem olhos claros de outro escuro, quem prevalece 100%? O escuro. Porque todos são, para essa característica, heterozigoto. E quando são iguaizinhos, igual os progenitores, homozigoto. Homo igual zigoto. Se é amarelo, só produz gametas iguais. A mulher é homozigótica porque só produz óvulos de carga genética igual. V minúsculo, V minúsculo. Que significa menor proporção. Mas quando ambos, eu estava tentando lembrar em inglês, estiverem juntos, um só expressa a sua característica. Ei, professor! Oi! E quando eu pego esse representante aí, ó? Autofecundação. Pego 2 heterozigotos. Pego um macho e uma fêmea. E eu cruzo eles. Autofecundação. O que acontece, professor? Simples. Eles soltam gametas diferentes porque eles são heterozigotos. Toda vez que o homozigoto solta gametas, os gametas são iguais. Homozigoto. Toda vez que heterozigoto solta gametas, os gametas são diferentes porque eles são heterozigotos. Então, olha aí, ó. E como fica o cruzamento? Olha, ó. O gameta, esse gameta cruzou com esse gameta, deu um amarelo puro. Meu diretor, aumenta a tela para nós. Olha aí, ó. Aqui deu amarelo, amarelo e verde. Então, se a gente for prestar atenção, esse fecundou esse fecundou esse fecundou esse fecundou esse. O que a gente vê? A gente observa, pessoal, 25% de amarelo puro, 50%, que é 25 mais 25. Amarelo, heterozigoto, mas é amarelo. E 25% de verde. Olha isso aqui, ó. Somando, dá 75%. Eita, Jefferson, esse teu 75 tá bonito demais da peste. 75. E aqui por 25. Então, isso aqui, pessoal, a gente percebe o quê? Primeira lei mendeliana. Toda vez que eu cruzo puros de fenótipos diferentes, a primeira geração, uma característica prevalece 100%. E a segunda geração, o que foi suprimido na primeira, ressurge em menor proporção. Sempre! Então, o objetivo da primeira lei mendeliana em razão
tomou conhecimento dos trabalhos dos seus colegas, onde o hibridizadores, né, planejou cuidadosamente esses experimentos, escolheu o material de pesquisa adequado, executou os experimentos com rigor científico, analisou os dados matematicamente, são coesos e testou a hipótese. E na segunda lei, professor? Pessoal, na segunda lei, é a mesma proporção. Qual é a diferença, professor? É porque tem duas características. Primeira lei, trabalhou com cor. Primeira lei, the first. Primeira, trabalhou com cor. E na segunda, trabalhou com cor e textura. Duas características. Então, quando você trabalha com mais de uma, quer dizer, 2, 3, 4, já é segunda lei. Então ela foi chamada de hibridismo. Ele trabalhou o quê, professor? Ele pegou verde e amarelo. Só que pegou uma amarela lisa e uma verde rugosa. Professor! Beck, meu diretor! Professor, transpõe para a nossa realidade. Na primeira lei, meus queridos, ficou uma coisa bem clara. Nós temos características, claro, temos primeiro momento aqui, lembrar, trabalhar com puros, caráter puro, tá bom? Depois, eu sei que vocês estão falando aí, e quando não é puro, professor? Muitos dos nossos estudantes são da zona rural. E o que tem? Lembra, não tem criação de vaca leiteira, não tem o touro, não tem avestruz, galinha. Então você imagina uma característica da galinha, imagina uma característica da vaca. Professor, me dá uma dica de uma característica. Uma vaca produzir tantos litros de leite por dia. E ela tem que manter isso, E principal, passar isso para os seus descendentes. Produção de litro de leite é um caráter que pode ser expresso em maior ou menor quantidade. Outra característica, professor, ganho de peso. Um frango, um bezerro, um suíno adquirir um peso, carcaça em menor tempo, qualidade genética, uma característica que você consegue manter no animal através do cruzamento. Professor, transpõe para nós agora. Eficiência na resposta imunológica. Tem pessoas... Aí, ó, vou falar agora com os nossos professores do ensino médio. E não fazendo separação, mas não tem como fazer, vou falar com as professoras, as mães. Que aí eu gostaria que as mães falassem aí para mim. É verdade. Uma característica, imunologia, resposta imunológica. Mãe, fala aí para os seus estudantes. As mães que têm mais de um filho, 2, 3. Quando um fica doente, aí o outro fica, depois o outro fica. Quando ele é pequenininho, um fica, pega mesmo resfriado, só que tem um que se recupera mais rápido. Tem outro que leva mais tempo. Tem um que quando toma um remédio, parece que esse remédio dá uma sonolência e o outro toma e não sente nada. Isso é uma característica genética de uma eficiência da resposta imunológica. Tem pessoas que têm geneticamente são eficientes na resposta imunológica. Ficam doentes, mas se recuperam rápido. Ficam doentes, só que aí só se recupera tomando remédio e ainda sente um efeito colateral. Tem gente que não tem efeito colateral. São esses trabalhos de Mendel, com a primeira e a segunda lei, que nos auxiliaram a entender isso. Exemplo pessoal, no estado de Rondônia,
Eu já falei de eficiência. Falei em animais. Até vegetais. Como assim, professor? Uai, as variedades de milho, as variedades de soja com tolerância a determinadas doenças. Alguns produtos que são eficientes num solo ácido, um solo mais básico. Tem pessoas, os produtores rurais falam assim, olha, aquele capim ele é muito bom porque ele é mais tolerante a ataque de uma determinada cigarrinha. É característica genética. Tanto quanto os animais, os vegetais e os humanos apresentam características genéticas. Quando a gente fala de um caráter, por exemplo, só quando a gente fala de um caráter, por exemplo, só leite, eu só vou envolver leite, eu estou falando de quê, professor? Eu estou falando da primeira lei, uma característica. Mas se eu falo nutrição animal, capacidade de absorver o nutriente, com uma resposta a um produto, leite, e eficiência imunológica, tolerância, já é segunda lei, porque são duas características. E como nós vimos, já é a segunda lei. Segunda lei é de hibridismo, trabalha com mais de uma característica. Primeira lei, monohibridismo. Dihíbrido e monohíbrido. Por que essas palavrinhas, professor? Deixa eu vir para cá, volta aqui. Monohibridismo, tá aqui, ó. Mono é porque eu estou falando de uma característica híbrida, são os heterozigotos. Dihibridismo, duas vezes heterozigoto. Ele é heterozigoto com eficiência nutricional e heterozigoto com eficiência de produção de leite, com eficiência de tolerância a uma determinada doença, falando de animal, falando de vegetal. E o humano, quando ele tem uma eficiência imunológica. Tem pessoas que têm eficiência imunológica eficiente, tem uma resposta imunológica boa, e tem outros que não têm. É genético. Quem não tem vai se ferrar? Não, que aí a gente faz a suplementação de vitaminas, sais minerais, para estimular a eficiência imunológica. Por isso que a genética é importante. Vamos falar de humanos agora. Cada um tem uma particularidade, cada um tem uma característica única de ter uma resposta eficiente e de não ter uma resposta eficiente. Mas aí o conhecimento da genética vem para auxiliar. Tem pessoas que são eficientes imunologicamente, só que já não são em relação a medicamentos. Você toma um medicamento e se sente mal. O outro que não tem melhor qualidade genética, toma um medicamento e não sente nada. Então, esse conhecimento nos auxilia na performance de uma evolução genética eficiente. Um exemplo, eu estou falando de eficiência. Agora, deficiência. Eficiência é uma coisa. E as deficiências, professor? Como é que esse trabalho da primeira lei e da segunda lei de Mendel pôde auxiliar? O estado de Rondônia tem uma frequência muito elevada de câncer. Vou deixar de lado agora. O estado de Rondônia tem uma frequência também elevada de deficiência de G6PD. Uma deficiência, o nome é G6PD. O que é isso, professor? Tem pessoas que se entrar, elas têm um globo ocular muito amarelado, porque moles, ruptura do sangue, quando entra em contato com alguma coisa que não é boa. Exemplo, quando entra em contato com medicamento para malária ou a própria malária, porque eles são deficientes, sofrem muito. Então, a genética nos auxilia a dar um melhor tratamento para essas doenças genéticas. A primeira lei e a segunda lei nos auxiliam a compreender e achar ferramentas e mecanismos para melhorar isso. Mas, professor, como o senhor falou aqui para nós, estou indo lá na frente, vamos voltar.
que na primeira lei, o que eu observo aqui? Ó? Deixa eu mostrar aqui todo o processo. Isso. O que eu observo aí? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Quando trata-se da primeira lei, vocês veem aqui, ó, deixa eu apagar aqui rapidamente. Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Na primeira lei, essa geração 2, F2, na primeira lei, eu tenho eu tenho 25 de puro, amarelo, 25 de heterozigoto amarelo, somando dá 50, e 25 de verde. Então, só de amarelo é 75, e verde, 25. Isso tudo dá 100%. Não é isso? É. Só que a gente fala, isso aqui, ó, pessoal, é heterozigoto. Isso aqui é homozigoto. Então, o que é dominância? Dominância na primeira lei é quando eu falo, toda vez que você cruza um caráter, qual é o caráter? Cor. Qual é o fenótipo? Amarelo e verde. Toda vez que eu cruzo puros, um dos dois serão suprimidos na primeira geração. Quem foi suprimido? Verde. Quem prevaleceu? Amarelo. Já na segunda, o amarelo prevalece em maior proporção, mas quem foi suprimido na primeira ressurge na segunda. Toda vez que isso acontece, isso é dominância. E com esse conhecimento, nós temos o PO1, PO2, puro de origem. Nós temos gado Nelore, nós temos gado girolês com eficiência de ganho de peso. Quando a gente fala de uma característica. Então a gente está falando de quê? Nós estamos falando da proporção 1:2:1. Primeira lei mendeliana. E quando a gente fala da segunda, professor? Na segunda, nós estamos falando da proporção de 9:3:1. Toda vez que as proporções 9:3:1, segunda lei. E a segunda lei, professor, ela retrata o quê? Ela retrata a segregação desses alelos. Então, quando a gente tem o objetivo da segunda lei, conclui que a segregação é independente dos fatores para as duas ou mais características. Independente quer dizer, eu, mesmo sendo de um fator cor, segrego com o fator textura. Então, a segunda lei retrata da segregação. E a primeira lei retrata de quem se expressa em maior ou menor proporção. Isso significa, professor, que quando eu tenho esse conhecimento, back my director, quando eu sei que um vegetal, quando eu sei que um animal, gado, suíno, equino, aves, eu ia falar avicultura, piscicultura, esses animais da nossa pecuária, quando apresentam uma característica em maior proporção e outra vai ser em menor, eu posso usar dessa informação para ter um produto de qualidade. Se eu estou falando de maracujá, vegetal, produção de maracujá, o que eu quero do maracujá? Se eu estou falando de uma característica, é a acidez,
é a característica dos, e se eu estiver falando de seres humanos? Eficiência ou deficiência, para que possamos amenizar. Galerinha, com isso a gente finaliza a nossa aula, daqui a pouco a gente volta para a gente fazer aquele bate-bola jogo rápido. Tchau!